Olá, pessoal do canal Pregando as Escrituras. Voltamos novamente com o nosso podcast, tá? Hoje nós temos um convidado mais que especial, é o Bruno Euclides. Câmera, corta pra ele lá, já mostrar ele. Ele vai falar hoje sobre sexualidade à luz da Bíblia. Então, sabe aqueles problemas que nós temos nas igrejas? E às vezes muitas pessoas não gostam de falar desses assuntos. Então, nesse podcast você vai poder falar sobre essas coisas. Então, fica aqui com a gente, compartilha já esse link aí para outras pessoas assistirem esse podcast que vai ser muito legal. Tem grupo de jovens, você tem um grupo de louvor, tem um pessoal que precisa ouvir sobre esse assunto, vai lá, compartilha lá para que eles possam ouvir sobre esse assunto, tá bom? Eu já vou começar já pedindo para que o Bruno se apresente. Você é casado? Você estuda teologia? Como que você chegou a esse assunto que é tão polêmico? É um assunto polêmico porque assim não é assunto que todo mundo trata na igreja, né? Como que começou essa ideia de, eu vou falar sobre sexualidade, né? Então conta um pouco mais pra nós sobre a sua vida e tudo mais. Fica à vontade, Deixa eu me apresentar. Primeiro, eu não sou brasileiro, vocês vão conseguir perceber por causa do meu sotaque. Eu sou angolano, mas estou aqui no Brasil tem um tempo já, acho que 8 anos. Eu sou formado em informática, tenho especializações em aconselhamento bíblico, distúrbio da sexualidade, mestrado em teologia. Sou pastor da Igreja Bíblica do Cordeiro, em São Paulo. Não sou casado, não tenho filhos ainda, né? Ainda, é a palavra certa, né? Então, como é que eu comecei a falar sobre a sexualidade? Aconteceram duas coisas que mexeram muito comigo. Um problema na igreja. Tinha um rapaz na igreja que ele tinha tendências homossexuais. Na verdade, era uma criança que tinha tendências homossexuais. Só que tendências não é o ato, não é a prática. Era um pastor novo, não tem experiência de como lidar com isso. Se você conversa muito cedo, você desperta o interesse da criança. Se você conversa muito tarde, você perdeu a oportunidade de tratar aquela criança. Simplesmente eu estava perdido, eu não sabia o que fazer. Converso com os pais. E outro caso que mexeu comigo foi de um senhor de 70 anos. Como pastor, quando você é pastor, Caio, e você, antes de você estar no ministério, você lê muitos livros. E você pensa que o ministério pastoral é igual às coisas que você vê no livro. Só que na vida real, os problemas são reais e não é como nos livros. Eu aconselhei um senhor de 75 anos. Ele me procurou. Com 75 anos, ele falou, eu preciso conversar muito com você. Só que ele não era da nossa igreja. Ele começou a falar, olha, eu tenho 75 anos e tenho problemas sérios com pornografia. Tipo, você nunca pensa num cara de 75 anos que tem problema com pornografia. Você pensa num cara assim que quer se aposentar. Ele não era membro da nossa igreja, apenas veio nos visitar. E ele foi me contando algumas histórias que ele veio buscar aconselhamento comigo, só que depois do aconselhamento eu precisei buscar também aconselhamento, sabe? Porque foi uma coisa que fugia da minha realidade. Ele me contou que, de tanto ele consumir pornografia, ele não conseguia ter prazer pela esposa dele. Ele só conseguia ter prazer pela esposa quando via outro homem tendo prazer por ela. Cara, isso é uma coisa que nem sequer passava na minha cabeça que existia. Mas como é que pode um cara ter prazer em ver a sua esposa tendo prazer contra um homem? Então isso mexeu muito comigo. Eu procurei em livros, eu não encontrei assuntos reais como esses. Procurei na internet, a gente vê, tem muita coisa sobre teologia, mas sobre sexualidade tem pouca coisa. E ele foi contando histórias que ele viajava com a esposa que chamavam um amigo. Ele dizia, olha, a gente alugava um quarto com 2 camas e eu ficava ouvindo eles tendo relações. A única coisa que me dava prazer é ver a minha esposa tendo prazer. Isso porque, de tanto ele consumir pornografia, a pornografia treinou a mente dele a se sentir prazer em vendo mulheres tendo prazer. Então, cara, eu fiquei uma semana abalado com essa história. Ele foi me contando que contraiu doenças, que meio que ficou separado da esposa, mas morava na mesma casa. Eu fiquei abalado. Tem um cara, uma vez ele disse assim, antes de eu ter filhos, eu sabia como educar filhos.
Eu tinha todas as soluções para educar filhos. Mas depois que eu tive meu primeiro filho, eu descobri que eu não tinha solução nenhuma. Então, antes de você entrar no ministério pastoral e se deparar com essa realidade, você pensa que tem a solução para todos os problemas que as pessoas passam, enfrentam. Então, aquilo foi mexendo comigo, Caio. Eu queria me aprofundar, me preparar para lidar com esse tipo de coisas na igreja, porque não é um assunto que as pessoas falam. Depois daí, eu comecei a ler livros, procurei me especializar, a falar sobre o assunto. Isso despertou meu interesse e o pessoal começou a fazer perguntas no Instagram. Eu comecei a postar sobre a sexualidade, sobre pornografia, homossexualismo. Foi aparecendo pessoas. Apareceu um rapaz de 14 anos. Ele falou assim, ele criou um perfil falso no Instagram. Ele precisava de orientações, Caio. Só que ele era filho de um pastor. Ele disse assim, eu tô prestes a me suicidar. Eu tenho problemas com pornografia e masturbação. Quantos anos você tem? 14. Eu vou falar com você quando você criar um perfil verdadeiro e a gente conversar, assim, de frente para frente, sabe? E ele falou que, olha, eu sou filho de pastor, eu tô procurando você porque na nossa igreja ninguém fala sobre esse assunto. Falei, procura o seu pastor. Ele falou, então, aí tem problema, porque o pastor é meu pai. E para falar sobre o assunto, aí fica mais difícil. Fica mais difícil. Aí depois daí eu não parei, continuei falando, tenho ido em alguns lugares falando sobre esse assunto, que é uma coisa que as pessoas não falam na igreja. Só a palavra sexo e pornografia só como uma coisa fora da realidade. É como se todo mundo na igreja passasse por todos os problemas, menos sobre sexualidade. O que eu falo para a pessoa é o seguinte, é que sobre a questão da pornografia, não é se você vai ser exposto ou não, é quando isso vai acontecer. Porque não é possível hoje em dia viver nesse mundo e não ser exposto, porque a pornografia está presente em tudo. Nas músicas, nos filmes, nas séries, nas roupas. Não tem como fugir. Então, falar sobre esse assunto é falar para preparar as pessoas a lidar com isso quando a pornografia chegar. As nossas músicas todas são assim hoje, sobre sexualidade. A nossa cultura é assim. A nossa cultura, infelizmente, ela é sexualizada, né? E, Bruno, quanto à pornografia, você acha que já é uma realidade nas igrejas, pornografia? Ou a gente acaba mascarando uma santidade que muitas vezes não é aquilo que nós imaginamos? Eu acredito que a gente acaba muitas vezes mascarando uma santidade também. Às vezes as pessoas que enfrentam esse problema têm dificuldade em falar sobre isso porque a pornografia ou o pecado sexual afeta diretamente a nossa reputação. Tem muita gente que enfrenta esse problema na igreja, mas não fala por conta de medo de perder cargos. A gente vai ver, por exemplo, o caso do rei Davi. O rei Davi preferiu matar o inocente, destruir uma família, do que confessar o pecado na área sexual. Então, o ser humano, para preservar a sua reputação, ele tem coragem de fazer tudo. Até matar uma família de inocente. Estamos a falar do rei Davi. O rei Davi, quando cometeu o adultério, ele estava aí na congregação, fazendo tudo, título, tudo. Então, a gente muitas das vezes oculta isso. Você vai ver, meu irmão, geralmente nas conferências que existem, nos programas, essas como Cosmovisão, hoje em dia, dificilmente abordam sobre esse assunto, como se não fosse uma realidade. Mas se existe uma coisa que é real na igreja atual, é problemas com sexualidade, com pornografia. Isso é real. A gente tem que fazer de conta que não existe. A gente tem vergonha de se abrir. Por isso é que, às vezes, pessoas preferem procurar até ajuda fora da própria igreja local, que é um erro, do que procurar o pastor local para se abrir e pedir ajuda. O pessoal hoje não tem essa coragem de chegar e falar, caramba, hein, olha, eu tenho problemas com pornografia. A pornografia é um problema humano, não importa se você é um cristão ou um ímpio. Uma hora você vai se deparar com isso. Mas a grande questão é como você vai lidar com isso quando ela chegar na sua vida. Mas, Bruno, isso não é questão da pessoa entender como depois ela ser recebida de uma forma preconceituosa? Por exemplo, se você está numa igreja, você se abre para uma pessoa que está na liderança da igreja. Isso não é uma coisa um pouco confrontadora? Porque a pessoa vai estar ali todo domingo, todo sábado, e ela vai ver a outra pessoa que ela confessou para o pastor e tudo mais. Você não acha que às vezes as pessoas têm esse refúgio em outras pessoas por causa do contato? Porque assim, ó,
eu falei com o pastor ali, ele vai estar todo domingo no culto, ele sabe meu pecado, então a igreja já provavelmente vai saber. Aí vai ficar aquela questão, e como que eu vou ficar na igreja? Às vezes eu acho que a opção melhor, em alguns casos, é você falar com uma terceira pessoa, que não faz parte do seu meio eclesiástico. Mas você acha que isso faz mal? Então, é aquela preocupação com a reputação, não é? Isso. Tipo, o que as pessoas vão pensar de mim? Só que essa é uma preocupação que você tinha que ter antes de consumir a pornografia. Não é depois. Então, uma das evidências que de fato a pessoa que consome pornografia está arrependida é que ela vai procurar ajuda. E o sinal visível é que depois de ajuda a pessoa aceita as consequências, muitas das vezes em um acompanhamento pastoral, às vezes um afastamento mesmo, de modo que a pessoa pode ser afastada em alguns casos para ser tratada. Então, a gente às vezes se preocupa muito com o que vão pensar sobre nós, só que existe um olhar maior do que o olhar do nosso pastor, é o olhar do Senhor Jesus Cristo. E toda vez que a gente acessa esses sites, o Senhor está aí, vendo isso. Ainda dentro dessa pergunta, a gente pode entrar em outro campo sobre a nossa reputação. Hoje, como nós falamos sobre pornografia, as pessoas pensam que a pornografia é errada porque ela faz mal para nós, como se ela fosse destruir a nossa reputação. Só que nós, aos olhos de Deus, não temos uma reputação. Nós carregamos o quê? A imagem de Deus. A pornografia não é errada porque suja a sua reputação. Ela é errada porque destrói a imagem de Deus em você. Você está destruindo algo que pertence ao Senhor. Não temos uma reputação própria. Então, quando a gente vai aconselhar alguém sobre pornografia, o foco principal do teólogo não é apenas mostrar que aquilo está fazendo mal para a pessoa, é mostrando que ela está destruindo a imagem de Deus nela. Mostrando que isso afeta diretamente Deus. O foco principal não é o indivíduo, é a glória de Deus que está sendo atacada com isso. Entendi. E outra coisa, a gente estava comentando no carro, né, antes de vir para cá, sobre a questão de como as pessoas lidam com certos pecados, né? Um certo pecado, ele é mais grave. Outro não, dá para relevar, a igreja vai aceitar, tudo certo. Mas por que a gente trata tão seriamente o pecado sexual de uma forma muito mais severa do que outros pecados, por exemplo? Por que você acha que deve ser usado dessa maneira? Então, né? É igual o pecado da inveja. A inveja é um pecado que eu falo que ninguém tem, porque é muito raro você chegar a alguém e confessar, não, cara, eu tenho inveja de você, porque é um pecado que ataca diretamente o quê? A sua reputação. E a sua reputação é o mais importante que você tem. Então, o pecado sexual, ele tem um peso maior do que os outros pecados. A gente pode ver isso, por exemplo, na lei de Moisés. O caso do adultério. No caso do adultério, não tinha conversa, era o quê? Era apedrejamento. Por isso, na lei não tinha divórcio. Nem no Novo Testamento temos, por exemplo, casais cristãos que se divorciaram por causa do adultério, porque eles não tinham isso como uma prática. Eles viam esse pecado como uma coisa muito suja mesmo. Igual o caso da carta aos Coríntios. Tinha um rapaz que tinha relações sexuais com a mulher do seu pai. Só que na igreja de Coríntios havia outros irmãos que praticavam outros pecados. A gente lendo a carta, havia divisões, havia grupinhos e tal. Só que o apóstolo Paulo mandou excomungar, entregou a alma de Satanás apenas daquele que cometia pecados sexuais. Porque quem comete um pecado sexual está pecando diretamente contra o seu próprio corpo. E aquele homem que foi entregue a Satanás, as pessoas se perguntam, como é que entregar a alma de alguém a Satanás? Como é que isso funciona na prática? Se a gente for ler o livro de Jó, vamos ver que o Senhor permitiu que o corpo, eu falei alma, né? Mas na verdade é o corpo, né? O corpo de Jó foi entregue literalmente a Satanás. Mexeu nas finanças dele, na saúde dele, nos filhos, na casa, nos trabalhos. Então, um crente que se entrega nesse pecado, que oculta o seu pecado, muitas das vezes por isso é entregue por Satanás. O corpo dele, a alma vai ser preservada para o dia da salvação, mas ele vai ter consequências aqui, nessa terra. Entendi. A gente vai ver ainda sobre até mesmo as consequências do pecado sexual, elas são maiores do que a consequência de uma mentira, de um roubo. Uma mulher que foi abusada sexualmente e uma mulher, às vezes, que foi espancada. São dois traumas. Mas o peso do abuso sexual pode durar para a vida toda. Porque é uma coisa normal. Perdão, porque não é uma coisa normal. Porque o ato sexual nas escrituras ele é visto como um símbolo de aliança. Um dos sinais verdadeiros para mostrar que você tem uma aliança com alguém era o quê? Era a relação sexual. É literalmente esse ato, porque você acaba, ainda sobre o pecado sexual, você acaba ficando com uma parte da outra pessoa em você. Não existe um ato de intimidade tão profundo como o ato sexual. Você literalmente fica dentro do corpo da outra pessoa. Cria um elo, né? Cria um elo.
O sêmen tem sangue, você acaba acarretando dentro de você a outra pessoa, mesmo depois de vocês se separarem ou não estarem juntos. Não é como os outros pecados. Por isso que tem um peso maior. Por exemplo, um cara que mente e um cara que consome pornografia tem consequência diferente. Vou dar um exemplo aqui. O cara que tem problema com pornografia, se ele está num culto e ele ouve a palavra pecado, ele não pensa em mentira, ele pensa em pornografia. Porque é o pecado que ele está consumindo. É o pecado que está consumindo. Não só, ele pode ter o pecado da mentira, mas não consegue perceber que tem esse pecado. Porque o próprio pecado sexual tem um peso maior na nossa própria consciência. Ele pesa sobre todos os outros pecados. Acaba acontecendo que ele ouve a palavra orgulho, ouve a palavra soberba, mas nunca associa isso como o seu pecado. Por isso que a pornografia, o pecado da pornografia, acaba limitando o nosso crescimento em outras áreas. Às vezes a pessoa está tão focada em vencer o vício, só que às vezes esquece que tem outras coisas que podem levar essa pessoa ao vício. Às vezes o orgulho, a soberba. Então é um pecado que tira literalmente a nossa paz. E como, Bruno, como que você olha? Você é angolano, você disse que está aqui há 7 anos. 7 anos, 8 já. 8, né? Você vê como é a nossa cultura. Você vê como que é a nossa cultura, que ela é sexualizada. A gente vai na rua, não sabe se as mulheres estão na praia, né? Ou se estão na metrópole mesmo, porque usam roupas curtas demais. E a gente vê o reflexo disso nas músicas, né? O funk e tudo mais. Mas temos também um carnaval, onde as pessoas dizem que é algo bom para a cultura, que é uma arte, que é entretenimento, mas também que existe ali um viés sexualizado. Você acha que a cultura ela pode desenvolver uma consciência nas pessoas sobre sexo, por exemplo, sobre uma sexualidade errada contrária à Bíblia? Lógico. Isso é muito verdade. A gente vai ver, por exemplo, que eu sou angolano. Em Angola as pessoas têm... Explica lá como funciona em Angola, lá, como que é a cultura lá, porque a gente não conhece muito. Beleza. Uma coisa que eu achei muito estranho quando eu cheguei no Brasil é a forma das pessoas se vestirem. As pessoas aqui mostram muito o corpo, expõem muito o corpo. Isso automaticamente acaba normalizando a pornografia. Se você já vê uma mulher quase pelada na rua, você não vai ficar com muito trauma vendo uma mulher pelada num vídeo, num site. Só que em Angola é diferente. É claro que lá tem as coisas erradas lá, né? Mas sobre a questão de se cobrir, de respeitar o corpo, o pessoal lá é mais conservador. Aqui as pessoas, às vezes, até na igreja, colocam umas roupas meio que você consegue perceber que é herança da própria pornografia mesmo. Então, quando a cultura tem uma visão errada sobre a sexualidade, isso afeta diretamente a vida do pessoal que mora naquela região. Só que isso não é apenas algo da nossa cultura. A própria cultura, sem Deus, ela endeusa o sexo. A pornografia existe desde a época dos romanos. Lá, se você for para ver, os quadros que a gente tem, quase todos antigos valiosos, são de mulheres peladas, homens pelados. Está conseguindo entender? Isso sempre existiu. Só que existe numa proporção hoje muito maior, por causa do advento da internet. Isso sempre existiu. E o próprio carnaval é só uma demonstração o quanto isso se tornou uma coisa normal. Você pensa... Se as pessoas não têm vergonha de fazer tudo que fazem no carnaval em público, tenta imaginar o que elas fazem quando ninguém está vendo em casa, em secreto. O ser humano é muito pior quando está sozinho. O ser humano só consegue ser ele mesmo quando ninguém está vendo. E quando as pessoas veem, o ser humano não tem medo de mostrar essas partes do corpo. Imagina quando está sozinho. E eu acho que o Brasil em si, né, ele é um país que... Sobre essa questão sexual, o pessoal aqui enfrenta muito problema nessa área. Falo como pastor, atendo pessoas. Só que o pessoal não expõe isso. O pessoal tenta abafar isso. O pessoal não fala sobre isso. Quando a gente fala sobre sexual, o pecado sexual, não é apenas a pornografia. Às vezes a falta de sexo, o excesso de sexo, o homossexualismo, tudo isso. E aqui é uma coisa normal. Eu me escandalizei literalmente quando eu cheguei aqui. Eu vi... homens beijando outro homem. No meu país existe isso, mas o pessoal tem vergonha. O pessoal literalmente tem vergonha dessas práticas. Então é uma realidade completamente diferente. Devido a esse problema que nós temos em nossa cultura, quanto à relação sexual, que é inapropriada segundo a Bíblia, as pessoas às vezes não têm uma cosmovisão do que a Bíblia nos diz. Isso é muito claro. O nosso país, apesar de ser a maioria, né, que é cristã e tudo mais, nossa população, eles não sabem os conceitos básicos, por exemplo, sobre o matrimônio. Então, existem algumas dúvidas. Eu quero fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta meio chatinha, mas tem muito isso em nosso país, tá? Em todo mundo, na verdade.
A pessoa, por exemplo, ela está unida com uma outra pessoa, tá? Tem relação sexual, mas ela não quer casar. Mas tá ali, tá unida ali com outra pessoa há mais de 10 anos. Moram na mesma casa. Isso. Aí tem Isso. algumas pessoas que falam assim, né? Não é pecado porque a Bíblia nunca falou sobre ter um documento do governo ou um documento matrimonial para definir que o casamento começa a partir daqui, mas o casamento é a partir quando tem um elo com uma pessoa. Conceitualmente bíblico, né, de uma forma bíblica, é errado esse tipo de relacionamento? É errado. Por quê? Em João 4, a gente vai ver Jesus tendo um encontro com a mulher samaritana. A mulher samaritana teve 4 maridos. Jesus perguntou, traga o seu marido aqui. Ela falou o quê? Ele não é meu marido, mas eles moravam junto. Eles não tinham aquele registro. A pessoa não quer colocar os negócios no registro para não se colocar numa questão de quê? De responsabilidade. O casamento, para nós, o casamento não é um contrato, é uma aliança. Mas essa aliança também tem um contrato e que você tem responsabilidade. Desde o momento em que você não registra as coisas, não deixa tudo registrado, você não tem responsabilidade com a outra pessoa. E geralmente, quando há uma separação, nesse caso, quem sofre é a mulher. Então, biblicamente falando, não é apenas o ato sexual que torna as pessoas casadas. Não é apenas isso. É claro que as pessoas pegam sempre o caso de Adão. Ah, mas Adão casou onde? Pô, Deus estava aí. Não tinha cartório naquela época. Nessa época nós temos. Ainda sobre essa questão de cartório, a gente vai ver quando Jesus vai falar sobre a questão do divórcio, ele fala sobre a carta de quê? Desquite. Ele vai falar sobre isso, sobre a carta de divórcio também, porque era uma coisa registrada diante do cartório, não sei como é que era o nome lá, mas tinha tudo uma formalização. Se eu não me engano, tinha um documento, quando tinha um noivado, era Ketuba. Que é o documento que o pai e a mãe, os pais assinaram e tinha ali um valor que pagava, né? E se por acaso não quisesse mais a virgem, tinha que dar um valor. Aí tinha outro documento, que era o desquite que você fazia o divórcio. Agora vê, Caio, por que as pessoas querem ter... As pessoas querem ter os privilégios do casamento sem suas responsabilidades. Se você de fato ama aquela pessoa, por que você não se casa com ela? Tá conseguindo entender? Então você não pode literalmente, você não pode pensar porque tá morando com alguém, vocês estão casados. Você deve realmente estar registrado tudo. Porque quando você pega o registro de uma pessoa que não casou no civil, é solteira. Tá conseguindo entender? É literalmente solteira. E o jeito que o Estado olha para essas pessoas, nós devemos olhar também. Entendi. E você acha que a partir de qual idade a igreja deve incentivar já as crianças a aprender sobre esse assunto? Boa pergunta. Então, educação sexual, quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque quando a gente fala sobre educação sexual, não estamos a ensinar apenas a como fazer sexo, não é isso. É você usar, por que Deus criou isso aqui? Sabe essa frutinha que você tem aí? Não pode deixar ninguém tocar aí. Tá conseguindo entender? Essa frutinha, por enquanto, você deve usar só para fazer o xixi. Tá vendo, irmão? Então, a gente tem ainda esse medo de falar sobre essas coisas. Por isso que tem crianças que se tocam. A criança, às vezes, adolescente, ela vai se tocando, sabe? Vai se tocando. E muitas das vezes ela vai se masturbando. Ela não entende isso como masturbação. Ela consegue perceber que está sentindo um prazer. É um estímulo. É um estímulo. Eu não creio que por uma criança chega a ser uma coisa pecaminosa. Porque ela não entende o que está fazendo, mas ela consegue perceber que tem um prazer nisso. E se o pai não falar com antecedência de que isso é um pecado, isso é masturbação, ela vai continuar fazendo isso. Vai crescendo com essa prática, Então, quanto mais cedo, melhor. Você começa a falar como é que funciona, tipo, não pode deixar o tio tocar no seu peito, você não pode acessar esse tipo de site. Quanto mais cedo, melhor. Não tem uma idade exata. Desde o momento que a criança começa a entender o que é certo e o que é errado, os pais já devem ter essa conversa. Entendi. E, inclusive, até um tempo atrás, teve um caso de uma menina que ela foi abusada sexualmente, né? E deu maior rebuliço aqui no Brasil, teve que fazer votação lá, e teve um processo. Eu acho que ela tinha 12 anos, ou 10 anos, se não me engano, já estava grávida. Eu acho que até o Nicodemos fez um vídeo falando sobre esse assunto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Em qual aspecto ou em qual situação você acha que o aborto seria permitido ou em hipótese nenhuma? Boa pergunta que você fez. Então, né, tu usou o caso dessa criança, não sei, eu não acompanhei o caso, né? Mas em nenhuma hipótese a gente deve permitir o aborto. Por quê? Porque foi cometido um erro, um pecado contra Deus, que abusaram daquela menina, daquela criança. Foi um erro. A gente não pode tentar consertar um erro cometendo outro erro. A gente vai querer consertar um erro cometendo um erro maior, tirar a vida de um ser humano que está no ventre de uma criança. Eu vou usar essa palavra aqui, não sei se é criança ou adolescente, eu não acompanhei o caso.
Entendeu? Criança. Tudo bem, mas é um ser humano que está dentro daquele ventre. Uhum. Aí a gente olha e fala, será que Deus não entenderia isso? A questão é, Deus nunca vai entender o assassinato. É tirar a vida de um ser humano. É cometer uma coisa pior do que fizeram com ela. Eu creio que não existe uma exceção para o aborto. É um pecado contra o Senhor. E o aborto é um pecado, é uma coisa muito suja, porque você está tirando a vida de um ser humano que não consegue se defender, que não fez mal para ninguém, que não prejudicou você em absolutamente nada. Até a gente tem os movimentos que lutam por igualdade, né? Eu falo que não existe nada mais desigual nesse mundo do que você tentar tirar a vida de um ser humano que não fez mal para ninguém. Desde o momento que você priva o ser humano de viver, você já não está lutando pelos direitos iguais. Você deve dar o direito daquela criança a viver. Ela Porque deve crescer. Ela não consegue nem lutar, na verdade, né? Ela não tem... Se você não quer essa criança, depois que ela nascer, doa. Deixa para alguém cuidar, mas não mata. Não tem outra... Essa palavra aborto é apenas a palavra bonita que Satanás criou para normalizar o assassinato de bebês. O certo seria matar mesmo. Eu não sei se vou conseguir lembrar... acho que eu não vou conseguir lembrar, acho que eu li em algum livro, alguma coisa, que havia aconteceu o caso de uma adolescente que uma mãe, na verdade, que ela estava grávida, gravidez indesejada, né? Mas não existe isso. Não tem nexo, né? Como assim você não desejou isso? Você é igual, eu tive uma queda, a gente teve uma queda e ficou grávida. Você não pisou na casca de uma banana. Não existe esse negócio de queda. Até é uma palavra que geralmente, quando eu faço aconselhamento bíblico, não uso esse termo, queda. Não uso. Parece que eles usam um eufemismo pra falar, opa, é isso aqui grave, mas vamos amenizar um pouco pra falar que foi uma coisinha mais de boa. O pessoal que eu aconselho não usa a palavra queda, porque a queda passa a visão para o usuário como se ele fosse inocente. Porque você cai, se você estiver andando numa escada escura, você tropeça, você não viu, você não premeditou. Você não pode mexer no fogo e quando se queimar, você fala que foi um acidente. Então essa palavra, tem palavras que no aconselhamento bíblico que eu dou, não uso. Exemplo, queda, não uso. E não só essa palavra, eu caí. Não, tudo bem, você caiu. Você fez o quê? Eu quero entender. O que você fez? E o ser humano consegue perceber quando ele faz uma coisa podre, quando ele verbaliza aquilo. Uhum. Quando você vai aconselhar alguém na área sexual, a pessoa vai falar, eu sempre falo, como é que você tá? Não, eu tive uma queda. Não usa essa palavra. O que aconteceu? A pessoa nem consegue falar o pecado que cometeu, porque é tão sujo esse pecado, meu irmão, que o ser humano não consegue verbalizar. Só que a primeira coisa é, a pessoa tem que verbalizar para se envergonhar. Se você tem coragem de fazer o culto, você vai ter coragem de falar. Você tem que dizer, você tem que chamar o seu pecado pelo nome. Porque quando você não chama o seu pecado pelo nome, você vai ter tendência de continuar nele. Entendi. É uma coisa que eu uso nos meus aconselhamentos. Eu falo, chama o seu pecado pelo nome. E geralmente eu peço para a pessoa anotar. Chega em casa e anota todos os pecados que você tem, que te levaram as coisas erradas que você fez, e vai mencionando quando você ora. De modo que você possa ver quão sujo isso é. De modo que você possa realmente buscar um perdão da parte de Deus. Porque é normal você falar que caiu. Mas quando você fala, eu substituo a palavra cair pela palavra escolher. Não diz que você caiu na pornografia, diz que você escolheu consumir pornografia. Isso muda tudo. Geralmente, eu vou aproveitar para passar aqui um dos métodos que eu uso. É assim, quando você vai aconselhar um viciado em pornografia, se for um cristão, eu uso esse método aqui. Você escreve, a gente tem um aconselhamento domingo, e se você cair na segunda-feira, você escreve assim, eu escolhi consumir pornografia do que está satisfeito com Cristo. Ele vai escrevendo segunda, terça, quarta, domingo, ou no dia que a gente tem aconselhamento, você vai me trazer aquele papel. E você fala, você está vendo que não é apenas uma coisa normal, que você literalmente escolheu isso ao invés de Cristo? Você escolheu as promessas da pornografia ao invés de Cristo? Ele vai perceber que não tem apenas um pecado, tem o quê? Tem um ídolo. Porque ocupou o lugar de Cristo no seu coração. Uhum. Isso traz a pessoa à tona o quão ruim isso é. Então, são métodos que eu uso e realmente, isso para cristãos. Mas para ímpios, a gente usa outros mecanismos. Hein? A gente não aconselha ímpios. A gente prega para eles se arrepender. Mais cristãos que lutam contra esse pecado, a gente
tem esse procedimento de confissão, prestação de conta. Como é que funciona? Aí o pessoal tá assistindo aí, o pessoal já pega isso para usar aí nas igrejas, né? Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Então, sobre prestação de conta, como é que funciona? A gente faz um contrato. Às vezes a pessoa assina mesmo. Assina e ora diante de Deus. Olha, É como se fosse um voto. um voto. A gente ora mesmo, olha. Toda vez que tem assim, primeiro, dependendo do estado do usuário, eu falo assim, toda vez que você tiver com desejo de consumir pornografia, pare de fazer tudo que está fazendo e liga para mim. Não importa o horário, liga para mim. Liga para mim, a gente vai orar. Se você não ligar para mim, isso é sinal de que, ou para mim, ou para sua esposa, ou para a pessoa que você está falando, isso é sinal de que realmente você quer permanecer nisso. Porque você não está sendo forçado a consumir a pornografia. Aí, beleza. Por que eu uso esse método aqui? Porque nos nossos aconselhamentos, na prestação de conta, não é para saber quantas vezes você caiu. Não. É para saber quantas vezes você conseguiu não cair. Quantas vezes você... Não é para saber se você caiu ou não. É para conversar sobre o seu avanço. A prestação de conta não é para contar os pecados que você foi cometendo, não. É para contar sobre as vitórias. Então, esse método de prestação de conta funciona. O desejo subiu, cara, liga. Liga para um amigo, liga para um pastor. Mas liga. Tem que ligar. Isso literalmente funciona, porque a sensação, Caio, de que você vai ter que contar o seu pecado para outra pessoa, faz o quê? Coloca em você um freio para não se entregar naquele pecado, porque contar os seus pecados é uma coisa muito vergonhosa. Então, só a sensação, ainda que você queira se entregar, só a sensação de que você vai ter que se humilhar de novo, contando tudo, isso vai te dar força para não fazer. É interessante que a Igreja Católica tinha a sessão de confissão dos irmãos, né? Engraçado que o padre, né, o cardeal, eles ficavam de lado, numa casinha fechada, e ficava apenas ouvindo, mas não olhava para a pessoa. Então a pessoa, ela conseguia falar dos pecados tudo. sem falar, opa, ele vai saber de quem tá falando, né? E hoje a gente tem vergonha. A gente tem tem vergonha. vergonha. Por quê? Quando o pecado vem à tona, constrange. O que as pessoas vão pensar? Olha só, eu tô falando sobre casamento, mas eu vejo pornografia todos os dias. Se eu cometi adultério, como que eu vou em um congresso, por exemplo, de casais? E eu não tenho um crédito, eu não tenho nada a oferecer, porque o meu pecado me condena. Você tá vendo que você tocou um ponto importante? Que, olha, a pessoa que consome pornografia não vai querer estar no encontro de casais, propriamente, né? Cara, só que a pornografia é um pecado contra a sua igreja, em primeiro lugar. Porque se você consome pornografia, você não vai querer servir a sua igreja. Se você consome pornografia na sexta, no domingo você não vai querer cantar, você não vai querer tocar. Você não está pecando apenas contra você, contra a sua própria igreja. Não apenas que você está pecando contra a sua igreja, mas como você está mentindo à sua igreja. Você está mostrando diante deles que você é uma coisa que você não é em secreto. Então, não tem uma área da nossa vida que a pornografia não atinge se a gente se entrega nela. Afeta a família. Imagina um cara que consome pornografia e é pai. Pô, que tipo de filho merece ter um pai que consome pornografia? Que mulher. Que mulher. Né? Ainda voltando na questão de confissão, Caio, é um assunto bom que você tocou. Nós ainda temos essa ideia como muito católica. Só que o apóstolo Tiago, ele fala assim, confessai vossos pecados uns aos outros. Primeira coisa, é que quando você confessa o seu pecado, Satanás já não tem mais nada para te acusar, ainda que você não venceu ele. Você confessa para a igreja, Satanás já não tem mais nada para te acusar. Quando eu falo para a igreja, eu falo para 2 pessoas ou uma. Segundo, a pessoa às vezes não quer confessar porque fala assim, não, isso é entre eu e Deus. Isso aqui é mentira. O pecado que você comete não é apenas entre você e Deus. Se você é casado, é um pecado contra a sua esposa, porque você não pode dar atenção na sua esposa, os teus olhos estão voltados na pornografia. É um pecado contra a sua igreja, é um pecado contra a sua família. Você acaba pecando contra uma série de pessoas. Então, há necessidade sim de haver essa confissão. Mas isso é uma coisa mínima, eu vou conseguir abandonar. A pergunta é, se é uma coisa tão simples que você vai conseguir abandonar, por que você não abandonou ainda? Essa palavra simples é que as pessoas usam para dizer que não são viciadas em pornografia. Tem uma regra, é assim, se a pessoa não venceu ainda, é viciada. Porque se não fosse viciado, já teria abandonado faz tempo. Então, toda pessoa que consome pornografia não se entende como um viciado. Não fala, não, eu vejo uma vez a outra. Não, tudo bem. Se você não é, por que você não abandonou? É como se fosse, eles tratam como se fosse um entretenimento, né? Tipo, faz parte de um hobby meu. É como se fosse um hobby. Ó, eu pratico 2 vezes por semana, mas eu não sou viciado. Mas tem que ver o que é ser um viciado. É utilizar a pornografia toda semana ou 1, 2 vezes já é um tipo de vício. Só que no cristianismo, para quem é cristão,
Não existe isso de consumir uma ou duas vezes. Uhum. Consumir a primeira vez, uma vez por semana, já é um viciado. Eu gosto de uma frase de Thomas Adams, que ele fala o seguinte: o diabo, ele coloca a isca no anzol de acordo do apetite da pessoa. Esse é um ponto bom que você tocou. Imagina, a pessoa tem esse apetite. Satanás colocou um anzol. Uhum. A própria pornografia... Vamos voltando à palavra queda. Eu caí. Só que antes de os seus olhos caírem aí naquele site, o seu coração já caiu faz tempo. Então, se você chegar num cara e falar assim, é tipo você chegar num cara e falar assim, olha, você é um corrupto. Ele vai se sentir completamente ofendido. Como assim eu sou um corrupto? Eu sou um orgulhoso. Mas se você chegar e falar assim, olha, você é um pecador, ele vai ver como uma coisa normal. Mas se você chama o pecado dele pelo nome, ele faz o quê? Ele se sente ofendido, atacado. Então, a própria pornografia, ela nos permite ver o quê? O estado do nosso coração. Os nossos olhos só suportam ver aquilo que o nosso coração já sente. Uhum. Então, não é tipo... a pornografia não é como um pecado, assim, como outros pecados. Porque você vai ter que cometer uma série de pecados para conseguir. Eu falo que, se você vê um cara que comete pornografia, nunca pensa que ele lutar apenas contra a pornografia. Ele tem vários pecados, só que não percebe. Porque primeiro o cara vai ter que mentir. E mentira não é só aquilo que você fala. Eu também o que você faz. E também as coisas que você omite. Uhum. Porque toda vez que o cara consome pornografia, o que ele faz? Ele apaga o histórico do celular. É mentira. Ele não falou, mas agiu como mentiroso. Então ele vai criando o pecado do orgulho. Aquele pecado que nos impede de pedir ajuda ao próximo. Ele vai cair no pecado do egoísmo. Porque o cara que consome pornografia se torna um cara muito egoísta. Porque olha como é que coisa louca é essa, irmão. Que você está num site consumindo pornografia, você não se importa com a história daquela pessoa que está aí. Você não quer saber do nome daquela pessoa. Você não quer saber se essa pessoa foi forçada ou não. A única coisa que importa é o seu prazer. Uhum. Você nunca olha para aquela pessoa, para aquela moça, para aquele homem, como se fosse uma pessoa que carece da graça de Deus. E o pior de tudo, lembra que eu falei sobre a imagem de Deus? A gente não olha para aquela pessoa como alguém que foi criado à imagem de Deus. A gente olha para aquela pessoa como a imagem que foi criada para satisfazer o nosso desejo sexual. A gente acaba desumanizando a imagem de Deus e tudo se volta para o nosso prazer sexual. Aí, a própria pornografia faz isso. Ela pega o ser humano e desumaniza o ser humano, divide os seres humanos em partes. Num site pornográfico, em um vídeo pornográfico, você vai perceber, eles focam o quê? Na bunda da mulher, no peito da mulher, naquelas partes que chamam mais a atenção sexual feminina ou masculina. E quando o cara se entrega nesse vício, quando ele olha uma mulher na rua, ele não consegue pensar, por exemplo, nas costas da mulher. Ele vai pensar na bunda, ele vai pensar no peito. Ele acaba por se tornar um zumbi. Ele nunca olha aquela mulher ou aquele homem como uma pessoa completa. Com virtudes. Com virtudes. É isso aí. Uma pessoa que você possa conversar, tomar um café, conquistar, sabe? A pornografia torna o ser humano um zumbi. Porque ela transmite a sensação de que a outra pessoa está aí com prazer de ter relações conosco sempre. Na pornografia ninguém diz não. Num site pornográfico não há conquista, não há casamento, não há filhos, só há sexo. Não há conversa, não há conquista, não há nada. Por isso que os homens e mulheres que consomem pornografia, eles têm tendência de se tornar muito insensíveis. Porque eles desumanizam outro ser humano. Isso que eu sempre gosto de falar, que o cara que consome pornografia, ele não gosta de mulheres. Não gosta, porque não é possível você amar mulheres e suportar vendo mulheres sendo tratadas como coisas, como objetos. Não é possível você amar a mulher e você não valorizar, não respeitar, não assegurar, suportar vendo elas sendo expostas daquele jeito. Uhum. Claro que algumas vão aí porque querem, né? Outras por esforço ou coisas parecidas. Mas ainda assim, o cara que realmente ama essas coisas, ele se protege de ver. Uhum. Porque é uma coisa dura de se ver. Não consigo entender, Caio? Entendi. Então, tem tudo isso, meu irmão. Outra coisa. Nós temos visto por aí algumas ideologias surgindo. Uhum. A maioria das ideologias que surgem hoje em dia tem a ver com a questão de sexualidade, né? Ideologias vêm da questão de ter ideias, mas as ideologias que a gente fala hoje em dia é se tratando de sexualidade, né? Vamos falar agora de um assunto mais delicado ainda, que, para mim, esse tipo de
assunto não deveria ser debatido na igreja, porque eu acho que corrompe um pouco a mulher. Eu vou explicar por quê. Existe uma grande discussão, o que pode e o que não pode na relação íntima, né? Uhum. Ah, sexo anal, sexo oral, aí fica aquela questão, mas espera aí, por que que você quer saber se você quer ter a relação ou não? É para satisfazer a si mesmo ou para que ambos se satisfaçam, né? Minha pergunta é, sexo anal e sexo oral são permitidos? O que que a Bíblia nos diz sobre isso? Ou você acha que isso é uma violação contra o corpo da mulher? Boa questão. Primeiro, eu vou falar sobre sexo oral. A Bíblia, ela vai tratar em Cantares, no capítulo 6, no capítulo 7, vamos ver que Salomão, ele vai descrever o peito da mulher como se fosse cacho de uva. E quando você vai pegar um cacho de uva, você faz o quê? Você coloca a sua boca, você quer sentir o paladar, você quer provar, você quer sentir como aquilo, como realmente é. Por isso que às vezes eu gosto de usar a palavra frutinha. Quando eu falo sobre o órgão sexual, às vezes, mas quando eu uso a palavra frutinha, porque a Bíblia muitas das vezes dá essa intenção de que realmente Salomão mostrava que tinha esse ato. A Bíblia não é clara sobre esse assunto, mas ele fala sobre sentir o gosto disso, sobre provar, sobre cacho de uva, sobre sentir esse prazer. Isso nos dá margem sobre o sexo oral. Não que a Bíblia seja claro nesse assunto. Tá conseguindo entender? Uhum. Mas sobre o sexo anal é completamente diferente. Primeiro, a gente vai ver de que origem isso é. A questão não é se eu gosto ou não, é a origem. É a origem pornográfica. Um ser humano normal não acorda hoje, um ser humano que nunca consumiu pornografia, ele não acorda tentando penetrar o ânus da sua esposa. Primeiro é que os primeiros homens, os únicos seres vivos que foram criados para ter relação sexual por meio do ânus são quem? São os animais. Os animais são os únicos que conseguem ter relações sem se olhar nos olhos, porque não é essa conexão, não é essa vibração, tá conseguindo entender? Uhum. Você não consegue se olhar. Olha, meu Deus do céu, parece que eu tô pregando, irmão. Perdão. Não, fica à vontade, fica à vontade. Ah, Fica à vontade. eu tô numa palestra esses dias, tô numa palestra, aí depois do culto, eu falei, olha, preciso dar uns avisos, só que eu não tava na minha igreja. Aí foi. Ah, irmão. Fica à vontade. Então, cara, sobre essa questão do sexo anal ainda, a gente vai voltar por um princípio. Primeiro, um ano é um lugar, é um esgoto. Cara, você tem uma água aqui, uma água limpa, você tem água suja, você quer beber água suja? É claro que não. Tá. Segundo, outros pontos, é que muitas das vezes isso é desconfortante para a mulher. Isso acaba. Vamos supor um cara que tem relações sexuais com a esposa por via anal, depois por via oral. Isso, o ânus tem bactérias muito fortes por causa das fezes. E quando é introduzido às vezes aquela frutinha na frutinha da mulher, a palavra frutinha, como soa mais bonita, irmão? É, bem melhor. Acaba levando algumas bactérias que produzem doença. Tem uma pesquisa que mostra que há mais facilidade de você contrair uma doença sexual por meio de relações sexuais anais. Porque quando você tem relações sexuais anais, como o ânus não tem um lubrificante, isso acaba criando feridinhas pequenas e a transmissão de sangue nesse quesito. Isso, o ânus não ter lubrificante. Por não ter lubrificante, isso não é uma coisa prazerosa. O ânus não é como a vagina da mulher que tem um clítor, que ela sente prazer. Não tem isso. Isso é herança pornográfica. Que é um prazer mútuo, né? Um prazer mútuo. Quem está sentindo prazer aí, muitas das vezes, é um homem. E isso ele puxa lá da origem pornográfica. É igual a fantasia sexual. Esse dia perguntaram para mim: ô pastor, fantasia sexual é errado? É pecado? Como é que você enxerga isso? Volta lá, qual é a origem disso? Eu não posso falar que é pecado, mas só falar assim, a origem disso é pecaminosa. Porque você não acorda hoje com prazer de ver as suas esposas vestidas de professorinha, sabe? De diabinho, com o negócio aqui, com o negócio aqui, sabe? Você não acorda assim do nada. Tem todo o histórico. Tem um histórico. O que você viu? É muito bom você às vezes perguntar, tudo bem, eu quero ver minha esposa vestida como enfermeira. Ela tem o direito de perguntar, por que você quer isso? Você viu em algum lugar? Você estava desenhando outra mulher que se veste assim? Tá conseguindo entender? Uhum. Então, a origem em si é pornográfica. Não é a origem natural do ser humano desejar essas coisas. Isso vem lá mesmo. O ser humano vai criando essas bases. Não é normal. Inclusive, eu estava lendo um livro sobre filosofia e estoicismo. Uhum. É engraçado que Platão, ele defendia que o sexo anal era bom e prazeroso. Inclusive, ele indicava. Porque o que os filósofos daquela época acreditavam quanto à relação íntima sexual? Uhum. Que a mulher só servia apenas para a procriação. Só que o prazer mesmo que era bom era feito através do homem.
Então, os filósofos, eles tinham essa prática. Inclusive, quando um jovem queria crescer e aprender sobre filosofia, os conceitos da vida, era normal o mestre ter relação com o seu jovem. Caramba. Então, não é somente uma coisa, como você falou, pornográfica, mas é uma coisa que vem já de longe. E a intenção não é a intenção simplesmente do prazer de ser uma coisa íntima entre o casal, mas é um prazer totalmente banalizado. Uhum, É aquela coisa de eu quero ter prazer independentemente do que o outro vai sentir ou não. uhum, Essa é a ideia. Então, quando você fala da origem, se a gente for olhar um pouco mais para trás, os babilônios também tinham essa prática. Então, a origem é pagã. uhum. É pagã. Mas por que que hoje esse conceito de sexo anal se tornou tão comum? Porque todo mundo tá fazendo. Então, aquela coisa, se todo mundo tá fazendo, vamos fazer pra ver se é bom, né? Vamos testar aí, tal. Mas, enfim. Mas você acha que, por exemplo, o sexo oral é permitido? Eu acho que sim. Olha, por Ah, causa... só uma coisinha. Ah, lá em Cantares, né? Eu Uhum, tava esse dia estudando um pouco hebraico. uhum. Umbigo lá não é umbigo. E por isso que eu falei, porque É um eufemismo, né? Não, é tudo uma questão de poesias aí, É. mas falei, dá margens para isso, para Aham. essa interpretação. Algo que você não encontra para o sexo anal. Não que o livro queira dizer propriamente sobre o sexo oral, mas dá margem para essa interpretação. Uhum. Mas não tem nada que nos dá margem para o sexo anal. Nenhuma margem. Nenhuma mesmo. Então, ainda sobre isso aqui, tu tocou num ponto importante, sobre o prazer feminino. Geral falou sobre Platão, né? Uhum. E ele viu que isso dava prazer num homem. Uhum. Você sabia que hoje existe uma onda de homens que falam que mulher não gosta de sexo, esse negócio assim? A minha esposa, na palestra que eu fui dar aqui sobre sexualidade, a gente tem um jargão esse que eu uso sempre, não durma de calça. Tá entendendo? Se você é casado, Entendi. você não pode dormir de calça. Então, ainda sobre a questão do prazer feminino, né? Que hoje, ainda o ser humano, por não entender isso é o quê? Como é que falo? Me ajuda aí. A definição, o objetivo do sexo, o homem, muitas vezes, ele encara isso como uma coisa que é só para satisfazer apenas ele. Então, às vezes o cara tá tendo relação com a sua esposa, ele não se preocupa em saber se a esposa dele tá com prazer, tá com satisfação. Olha aqui, volta lá na pornografia. O que a pornografia apresenta? A pornografia apresenta um sexo rápido, um sexo sem compromisso. Eu vou usar uma linguagem aqui. Sabe o Marco Driscoll? Ele tem um livro chamado Reformulação de Casamento. Uma linguagem aberta sobre sexo e casamento. Então ele fala assim, a pornografia ele tem produzido homens broxa. É uma linguagem muito, muito feia de se usar, mas ele usou no livro dele porque é uma realidade. O cara que se entrega aí não tem o prazer de saber sobre se a sua esposa está sendo satisfeita com aquilo. Pensa lá na frutinha da mulher, por exemplo. Existe um órgão que é só o órgão para prazer. Então, você não pode olhar para um ser humano que não tem prazer e achar que aquele ser humano está bem. Alguma coisa está acontecendo. Se você olha, minha esposa não gosta muito de ter relações sexuais, não, cara, alguma coisa está errada. Porque não é possível. Deus, é tipo você olhar para sua boca e você fala assim, não, caramba, eu não gosto de usar muito a minha boca para comer. Alguma coisa está errada. Ela não está funcionando da forma correta. Uhum. O que acontece muitas das vezes? Por haver esse egoísmo, às vezes da parte masculina, de não procurar saber se está produzindo prazer sexual para o seu cônjuge, às vezes muitas mulheres acabam perdendo vontade mesmo. Às vezes é quando mal feito. Eu fiz uma pergunta meio doida num dos meus professores da pós. Eu perguntei assim, olha, é melhor não ter relações sexuais ou ter relações sexuais mal feitas? Ele falou, Euclides, o que você define por relação sexual mal feita? Eu falei, quando o cara não tem desempenho, quando a mulher não tá com ânimo. Ele falou, não é isso. Ele falou, quando você não tá tendo relações com o seu cônjuge para a glória de Deus, isso é uma coisa mal feita. O foco tá errado. O foco não é você, o foco é Deus. O foco é a glória de Deus. E você nunca que faria uma coisa mal feita para Deus. Nunca. Então, quando o nosso foco é, cara, de verdade, o ser humano satisfeito sexualmente glorifica a Deus por meio desse ato. O próprio sexo nas escrituras, ele é visto muitas das vezes como uma ferramenta, falei esses dias, como uma ferramenta de consolo, como uma ferramenta de união para o casal. Você consegue perceber, meu amigo, que tu é casado, não é, irmão? Sim. Eu não sou casado ainda, né?
Mas eu vou casar, irmão. Você consegue perceber que, às vezes, quando o casal não tá tendo relações sexuais, eles se sentem distantes um do outro emocionalmente. A pessoa não tem prazer de mandar mensagem para você durante o dia para saber como é que você tá. Você já percebeu que quando você quer ter relações com a sua esposa, você se torna mais carinhoso, mais doce, você quer agradar. Compra lanche, compra tudo. Compra tudo, irmão. É. Então, o próprio sexo transmite alguma coisa na outra pessoa. Perdão, irmão, estou muito referido. Então, o próprio ato sexual, ele transmite alguma coisa na outra... O sexo fala. Então, vamos supor, se eu tivesse que aconselhar um casal hoje, que eles têm muita briga, a primeira coisa que eu perguntaria é como é que tá a cama de vocês? Vocês têm usado a vossa cama como berço para dormir ou apenas vocês têm usado para glorificar Deus também? A cama do casal não é berço se eles são casados. Não é berço. Então, é possível perceber quando o casal está bem de noite pelo modo que ele se trata durante o dia. A pessoa vai se tornar mais grossa, mais ríspida, não há aquela conexão. Muitas brigas teriam sido evitadas pela manhã se o casal tivesse relações sexuais de noite. Cara, quando você tem relação sexual com alguém, parece que a sua confiança na pessoa aumenta, o seu carinho. Na parte feminina, por exemplo, quando ela não consegue enxergar que o esposo está procurando ela para ter relações sexuais, ela começa a pensar, caramba, será que ele tem outra pessoa? Será que eu tô gorda? Será que ele já não quer mais nada de mim? O que está acontecendo? Será que ele quer pedir divórcio? Mesmo você não falando essas coisas, a mulher pensa isso. Porque o próprio ato sexual, mesmo em silêncio, fala. E quando você tem relações sexuais com ela, ela começa a pensar, caramba, minha esposa está satisfeita comigo. Está satisfeito comigo. Então, essa visão sobre sexo, essa forma de abordar o sexo não é vista na igreja. Inclusive, eu vou aproveitar aqui para falar sobre isso. Tem mulheres que usam o sexo para fazer chantagem no esposo. Isso é pecado. Eu vou explicar, peraí, irmão. Gente, já que ele deu essa pausa, ó, tem um livro dele aqui, tá? Ó. Foca aqui, câmera, para nós. Ó, Bruno Euclides, tá? Assistindo a própria destruição. Provavelmente deve ser o assunto temático de hoje, né? Sobre pornografia, masturbação, sexo, né? E tudo mais. Aí ele fala aqui, né? É uma conversa aberta sobre sexo, pornografia e masturbação. Então, você que tá sofrendo com isso, tá? Livro bom. Eu vou deixar fixado o link depois aí na live. Tem para comprar online, então eu vou deixar fixado o link, você pode comprar, tá? E depois também você pode procurar o Instagram do Bruno Euclides e conversar com ele, tá bom? Amém, irmãos. Então, obrigado, irmão. Então, acontece às vezes que homens e mulheres usam o ato sexual como uma ferramenta de vingança. Se a minha esposa me trata bem, eu vou ter relações com ela. Se ela não me tratar, eu não vou ter relações com ela. Só que essa é uma visão mundana de ver a relação sexual. O apóstolo Paulo fala, em Coríntios 7, ele fala assim... Como é que ele fala assim sobre ter relações sexuais? Ele fala assim, olha, a mulher pague o marido ao que lhe é devido. O contexto é sobre sexo. Então, o sexo no casamento não é apenas uma questão de vontade, é uma questão de dívida. Compromisso. Não, mas a palavra certa também é dívida mesmo. Dívida. Não é uma palavra pesada, não. É o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 7 fala sobre isso, a mulher pague. E você paga uma dívida quando... Você não paga uma dívida apenas quando tem prazer. Você paga uma dívida porque você tem esse dever com outra pessoa. Desde o momento que você se casa com outra pessoa, você tem uma dívida com essa pessoa. E se você não paga, você é um ladrão. E a Bíblia diz que os ladrões não vão herdar o reino dos céus. Tá conseguindo entender? Tá vendo essa visão bíblica? Então, mas é gostoso quando o próprio casal consegue se conversar um com o outro de modo que se torna prazeroso, não apenas o dever. No mesmo texto de 1 Coríntios 7, Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, não vos negueis uns aos outros, a menos por consentimento mútuo, para vos dedicar em orações e jejum. Ele fala sobre isso, tá entendendo? Paulo está falando, não durma de calça. Se você é casado, não durma mesmo de calça. Esqueça esse negócio que você vê nas coisas do mundo. A Bíblia fala, não durma de calça. Por quê? Porque se eu falar para você, Caio, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Você fala, não, caramba, Deus manda fazer isso, eu tenho que fazer. Você vai entender isso como se fosse a vontade de Deus. Mas se eu falar, Caio, você precisa ter mais relações com sua esposa, você não vai entender isso como fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a nossa concepção tem o sexo como algo que é alienado de Deus, não como algo que Deus criou. Deus não apenas criou o sexo e deixou aí, Deus ordenou que os casais fizessem sexo uns com os outros. Então, uma mulher que está tendo relações sexuais com o seu cônjuge, ela está fazendo tanto a vontade de Deus como aquela mulher que está
na igreja cuidando das crianças, ou cantando no louvor. Uhum. Porque o mesmo Deus que diz que para orar sem cessar, é o mesmo Deus que diz para você não se negar uns o quê? Um ao outro. Então, um casamento ele pode se destruir tanto pela falta de oração e meditação, como pela falta de sexo. Eu me lembro que eu aconselhei uma moça, tem muitos anos que ela me procurou e falou assim, olha, o meu esposo foi embora de casa. Eu falei, oxi, como assim? Você que tá toda fervorosa, oração e tal. Aí a irmã começou a explicar que, na verdade, não é uma irmã da nossa igreja. Os casos que eu uso aqui não são casos da igreja, são pessoas que me procuram apenas para conversar. Ela falou que meu esposo foi embora. Mas eu me questionei, por quê? Não é possível uma mulher como você, seu esposo ir embora assim. Ela falou, olha, eu dormia de calça. Eu não uso essa palavra, né? Entendi. Eu dormia de calça. Falei, lógico. Você dormia de calça, você queria o quê? Ele pecou contra você, do fato de ter ido embora, mas você pecou contra ele. E isso não se resolve apenas com oração. E não dormir de calça. Porque o homem ou a mulher pode negligenciar esse fato. Mas Satanás não negligencia esse fato. Ele sabe que se ele conseguir destruir a vida sexual do casal, ele consegue destruir literalmente o casal. Ele destrói isso. Tanto que Paulo ele vai usar isso como referência. Ele fala assim, não vos negueis aos outros, a não ser por consentimento mútuo, para que Satanás não vos tenta. Paulo ainda fala assim, não ignore as artimanhas do inimigo. Cara, dificilmente uma pessoa satisfeita sexualmente teria coragem de trair o seu cônjuge. Claro que tem os caras que são malandros, as mulheres também que fazem isso, mas um cristão dificilmente faz isso. Entendi. E quanto a essa questão de Paulo, inclusive, Paulo chega em uma discussão com ele mesmo, olha só, se fosse eu recomendar, eu falo o seguinte, ó, não casem, não vivam pra Deus, né? Vivam onde vocês estão aí, mas não se casem não. Por quê? É um desafio o casamento. Paulo diz que casamento não é pra todos, né? Deus escolheu alguns para serem eunucos e tudo mais, e outros não. Uhum. Mas, já pra gente finalizar o podcast, porque daqui a pouco o pessoal vai chegar aqui pra gravar também, eu queria que você falasse um pouco sobre o conteúdo do seu livro. Amém. Tá? Abriu agora um espaço para você falar um pouquinho sobre sexo, pornografia e masturbação, o que contém esse livro, tá? Pode. Uhum. Editor Spurgeon. Eu não falei aqui, né? Eu tenho uma editora, a editora Spurgeon. Se você quiser publicar o seu livro também, é só entrar em contato conosco, tá bom? Esse livro aqui, ele tem histórias reais. Eu entrevistei um amigo meu que foi abusado. O livro começa com uma entrevista e com histórias reais mesmo, de mulheres que enfrentaram esse pecado e venceram, de mulheres que tiveram os maridos lutando contra esse pecado. Tudo que você vai ver nesse livro são coisas reais, de como você vai conversar com seu esposo, de como que você vai confessar o seu pecado, de como é que você pode usar a palavra de Deus para lutar contra esse pecado. Eu creio que, mais do que eu falando, melhor você comprando para poder confirmar do que eu estou falando. Tá, e para finalizar, eu queria que você falasse, com seu coração aberto pastoral, o que você orienta para uma pessoa que sofre com pornografia e masturbação, o que fazer realmente. Amém. A primeira coisa que eu faço que eu peço, procure seu pastor. Não tenha medo do seu pastor contar isso para as outras pessoas. Você tem o direito de pedir para ele não contar para outra pessoa. Mas a Bíblia fala assim que enquanto não confessei a ti o meu pecado, a minha carne se consumia. Se você não confessar o seu pecado, você não vai estar bem com Deus. Confessar para Deus é importante, mas confessar para outro... Sabe o que o Marco Driscoll disse? Fala assim, se eu quiser permanecer no meu pecado, eu devo confessar apenas para Deus, mas se eu quiser realmente abandoná-lo, devo confessar para Deus e para outro ser humano. Procure sua igreja, procure o seu pastor. Se você não tem confiança em procurar essas pessoas, você pode procurar o meu Instagram. Eu vou indicar aqui o Instagram do Ministério Vida Pura e Pure Life também. Eles trabalham nessa área sexual, são parceiros, a gente conhece. Então, não é apenas eu aqui tentando divulgar o meu trabalho, mas divulgando o trabalho desses homens de Deus que estão nessa luta também. Procure seu pastor. Se arrependa diante de Deus, lê a palavra, ora e não tenha vergonha. Não tenha vergonha da sua reputação. Nunca ninguém foi salvo porque teve uma boa reputação na terra. O que importa é a sua santificação, a sua comunhão com Deus. Amém. É isso. Pessoal, antes de finalizar, eu vou pedir para que você fale um pouco das suas redes sociais, tá? Eu vi lá que você tem vários posts lá em carrosséis lá, com indicações, com orientações sobre a vida sexual e a pureza e tudo mais. Onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Amém. Pessoal, eu tenho um canal no YouTube, Bruno Euclides. Ele é muito pequeno, mas vocês conseguem achar, acho que tem mil inscritos. Esse aí. O meu Instagram é @pr
Bruno Euclides. Se você colocar Bruno Euclides no Instagram, já vai aparecer alguma coisa. O meu Facebook é Bruno Euclides. Se inscreva no canal, siga no Instagram. Tem sempre orientações bíblicas. Se você tiver interesse de chamar para a gente fazer uma palestra na igreja de vocês, dar treinamento para líder de jovens, você vai encontrar essas informações todas na descrição do canal do nosso amigo Caio aqui. Então, é isso. Não tenham vergonha de chamar para conversar. Gente, é o seguinte. A gente lançou agora um curso sobre louvor e adoração, tá? Como que você analisa uma música gospel, se é antropocêntrica, né? Hoje em dia, Bruno, tem muitas músicas antropocêntricas por aí, né? Então, o curso já está disponível. As 2 aulas você já pode assistir gratuitamente aqui no nosso canal. Só clicar e já tá lá. A gente postou quase agora. Só que para você assistir as outras aulas, você vai ter que ser membro. Então, torne-se membro, tá? E você vai ter acesso a vários conteúdos. Quem sabe futuramente, vou conversar com o Bruno sobre isso depois, ele nos deu um curso aqui no nosso canal, fique lá na parte de membro sobre sexualidade, sobre pornografia e tudo mais. Só que para você ter acesso a esse conteúdo, você precisa ter a sua inscrição lá como membro. Então é só clicar aqui embaixo, seja membro, e lá tem alguns vídeos que só você que é membro vai poder assistir. Então, Bruno, muito obrigado por ter aceito aqui o convite, tá? Foi um momento muito prazeroso, muito legal. Eu vou te chamar outras vezes pra gente fazer um podcast de 2, 3 horas aí. Vou trazer uma psicóloga aqui, uma pedagoga. É certo. Que trabalha nessa área também de sexualidade. O nome dela é... qual é o nome dela, cara? Peraí, deixa eu lembrar. Esqueci o nome dela, tá? Mas vou trazer, tá? Porque é muita gente, aí acaba esquecendo. Então, a gente vai trazer ela, trazer você também. A gente marca um outro podcast aí. A gente faz 1, 2 horas sobre vários assuntos e eu creio que vai ser... Isso, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui com vocês e foi um momento muito gostoso. Amém. Deus abençoe. Lembrei o nome dela, é Kátia. Kátia Alencar. Kátia, não sei se você está assistindo esse podcast, mas um abraço, uma mulher sensacional e tem um conhecimento assim muito bom. Novamente, muito obrigado, Bruno. Tá? Agradeço. Eu espero vê-la aqui novamente outras Amém. vezes e quem sabe a gente lance um curso aí sobre pornografia e tudo mais, um valor acessível, porque nossa meta no canal aqui nunca é gerar lucro e tudo mais, mas que você tenha um conteúdo edificante. Então, Deus abençoe, muito obrigado, tá? Compartilhe essa live com outras pessoas, vá no Instagram lá, segue o nosso canal e é isso, tá bom?